Meus irmãos, estamos iniciando o último domingo do mês de novembro, quinto domingo. Estamos já nos antecedentes para a celebração do Natal de Jesus. E eu me recordo que sempre na última pregação de novembro, meu pai, Clóvis Tavares, ele gostava de estabelecer um acordo de coração para coração com todos que o assistiam em suas pregações de domingo na Escola de Jesus Cristo. E é nesse intuito de imitá-lo, de bem imitá-lo, que eu quero estabelecer uma proposta de acordo, que nós busquemos, nesse mês de dezembro, meditar no quanto tem sido excepcional para as nossas almas a assimilação das palavras de Jesus em seu Evangelho. Então, preparando os nossos pensamentos, eu vou ler aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13. De 13 a 15. Então, as pessoas trouxeram-lhe crianças, para que ele lhes pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreenderam essa gente. Jesus, porém, disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que com elas se assemelham. E impondo as mãos nelas, retirou-se dali. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, queremos nesta hora, Senhor, neste domingo que antecede o mês do Teu Natal, nos comprometermos a buscar a cada dia do mês de dezembro, pelo menos nos 25 dias até o Natal, nos comprometermos de buscar entender a Tua divina missão na Terra, a Tua divina mensagem que transcende a todas as possibilidades de interpretação racional que a mente humana pode alcançar. Portanto, Senhor, queremos que nos prepare a terra do coração, ainda que essa preparação seja à custa de arados que firam, Senhor, que firam a nossa alma, a fim de que Tua palavra possa ser guardada dentro de nós. Como nos afirmou o rei poeta Davi, a Tua palavra, Senhor, escondia dentro do coração para não pecar contra Ti. Que possamos esconder, guardar com a máxima atenção, com o máximo cuidado, estas palavras, e que
que possamos nesses 25 dias nos comprometermos a preparar o nosso coração para receber a Ti, Senhor. Assim seja. Meus irmãos, nós queremos avaliar aqui, nesta manhã, alguns aspectos de como se fixou a mensagem de Jesus na terra. Sim, porque Jesus não foi um escritor. A única menção a escritos de Jesus foi durante a tentativa de julgamento de uma mulher acusada de adultério. É muito interessante que nós transmitamos esse conhecimento. Tá bom. Transmitamos esse conhecimento ao grande público, porque a nossa percepção do Evangelho pode ser muitas vezes sentida e percebida através de leituras, informações, aulas que nós vamos assistir. Eu gostaria de fazer uma interrupção. Se alguma das pessoas que está me assistindo agora, se pode criar uma sala de vídeo dessa exposição na página da Escola de Jesus Cristo, que eu creio, pelo que Rosana está falando comigo, que eu não estou ao vivo na página da escola, mas sim na minha página. Então, se alguém puder criar, eu peço, por favor, se alguém puder criar uma página, acho que eu esqueci o nome, é criar uma repetição desse vídeo na página, no grupo da Escola de Jesus Cristo, eu peço, por favor, para fazer isso. E um pensador inglês, Tom Holland, ele tem afirmado em vários livros e várias entrevistas que o pensamento cristão foi o que mais influenciou na construção de uma ética humana, especialmente no século XX. E isso nos parece muito interessante, porque, a princípio, os códigos sociais, eles são laicos. As constituições não falam, e nem é razoável que elas falem de Deus, nem que os governantes usem o nome de Deus para autorizar suas ações, porque seria uma coisa hipócrita, altamente hipócrita. Mas sem que eles saibam, sem que a sociedade toda saiba, a ética, o modus vivendi, atende a percepções da vida que foram introduzidas no mundo pelo cristianismo.
Essa é a ideia que Emmanuel nos propõe através do livro A Caminho da Luz. A luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Então essa luz que desce de esferas superiores ilumina, esclarece e impulsiona, ainda que não estejamos conscientes disso. Uma grande parte de nós não está consciente de que seus pensamentos, seus propósitos, a sua noção de justiça está dentro de uma, digamos, egrégora, um inconsciente coletivo que foi implantado no mundo pela palavra de Jesus Cristo. Porque, como ele diz na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. E meu pai dizia que a única pessoa do mundo que pode se afirmar que espargiu a boa semente, a palavra de Deus, no mundo foi Jesus Cristo. Todos os outros, nós outros, que estamos dentro de uma linhagem, antropologicamente falando, genética, emprestando o termo genes, mas não é genética, mas com uma continuidade sem solução, sem perda de fio condutor, de linhagem condutora, até os nossos dias. Podemos repetir a palavra de Deus, replicar a semente, mas a semente é a palavra de Jesus. A nossa palavra não é semente. Nós não estamos aqui semeando, estamos apenas replantando, replicando, usando a semente já semeada, muitas vezes já germinada. Essa é a possibilidade de cada um de nós. Mas todos estamos dentro de uma atmosfera muito potente, totipotente, que nos arrasta evolutivamente. Nesse ponto, podemos entender o que Allan Kardec disse, que a lei do progresso é irresistível. A evolução, ela é um fato inegável. Por mais que muitos negacionistas de hoje, de muitas formas, tentam negar a lei de evolução. A lei de evolução está sendo executada. E involuntariamente, diante do que o apóstolo Paulo disse a Tito, diante desse lavatório das palingenesias, o lavatório, nós vamos nos lavando a cada reencarnação e nos despojando de elementos desnecessários. Nós vamos deletando aspectos desnecessários e perniciosos da nossa personalidade. Então, a revolução é um fato irresistível. Não há como resistir ao processo evolutivo. Então diz o Tom Holland que o maior êxito do cristianismo como semente foi permitir que seus valores fossem universais e que fossem assimilados de uma forma inconsciente.
Eles penetram dentro de nós. Nós não sabemos que nós estamos sendo cristianizados. Todos os cristianizadores, os evangelizadores através dos tempos, como replicadores da semente de Deus, estão nada mais do que catequizando os nossos instintos. Como vimos agora há pouco na aula, uma grande maioria vive pelos instintos. Uma minoria vive pela razão e uma minoria menor ainda vive pela intuição. Intuição como processo cognitivo superior, sofisticadíssimo, que necessita que nós desliguemos muitas perversidades da nossa alma para que alcancemos essa sofisticação de conexão superior. Mas diz Tom Holland que foi o cristianismo que implantou a noção de dignidade do homem, que não havia nas religiões orientais, nem nas monogâmicas como o judaísmo, mesmo porque na tradição judaica as pessoas portadoras de doenças crônicas eram excluídas, eram consideradas pecadoras. Aquilo era um sinal da vingança divina, como os fariseus disseram ao cego de nascença recuperado a visão, que deu testemunho de Jesus para eles, usando as palavras da Torá. Quem é você para nos ensinar as Escrituras? Você que nasceu todo no pecado. Então essa visão excludente, você não pode falar nada, você não entende disso. As crianças não podiam chegar a Jesus. Tira essas crianças daqui. Uma mulher não poderia falar com Jesus. Os discípulos se impressionaram. Nossa, ele está falando com uma mulher. Quando Maria Madalena começou a participar do colégio apostólico, os discípulos também se incomodaram com aquilo. Ela foi uma discípula de Jesus. Ela pertenceu ao colégio. Há vários exegetas que admitem isso, que ela era um dos participantes do colégio apostólico, o que vai de encontro àqueles que acham que a função de pastor de almas tem que ser exclusivo de homem. Hoje há várias intenções dentro da Igreja Católica de ordenação de mulheres como sacerdotisas, várias igrejas evangélicas que adotam a pastora como cuidadora de um rebanho. Então isso aí, quem iniciou foi Jesus. Então nós temos a história do filho pródigo, em que uma pessoa que se degradou fisicamente, moralmente, economicamente, ele é reintegrado à sua dignidade. Ele recupera o seu livre-arbítrio. Quando as pessoas estão encantadas pela ilusão da aparente liberdade que o mundo oferece, elas perdem o seu juízo crítico.
a sua capacidade de determinação, a sua autodeterminação, e são comandadas por ferramentas automáticas do organismo que são instintivas. Então elas não têm livre arbítrio. Uma vez eu perguntei isso a um dependente químico que era filósofo. Eu queria que ele respondesse uma coisa. Ele estava falando sobre as perdas dele, perdeu família, perdeu emprego, perdas financeiras muito grandes. Ele estava sem condição de sobreviver às suas próprias... os filhos ajudavam ele, né? Uma situação humilhante. Aí ele estava falando das perdas, assim: fulano, você sabe o que eu quero que você responda, mas eu não vou dizer, você vai responder. O que você perdeu? Ele parou e refletiu e disse: o meu livre arbítrio. Isso mesmo, fulano. Isso mesmo, você perdeu o seu livre arbítrio. Mas está nas suas mãos recuperá-lo, porque Jesus, ele é o único que devolve a dignidade do homem. Jesus trouxe a noção da dignidade humana acima de todas as aparências, acima de todas as diferenças que nós criamos aqui para nos separar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho esse título, eu tenho aquele outro título. Não existe nenhum desses títulos para Jesus. Não faz acepção de pessoas, porque para ele todos somos idênticos. Todos somos as mesmas criaturas caídas, falidas, num processo de reestruturação psíquica, para aceitarmos que o Pai nos coloque de novo o anel que nos dê a dignidade de filhos de Deus. Que introduz essa noção da dignidade humana, depois reconhecida por filósofos, pelos iluministas da Europa, por Jean-Jacques Rousseau, pelos educadores Piaget, Paulo Freire. Reconhecerem a dignidade humana, eles incorporaram uma temática cristã. Então todos esses filósofos, esses pensadores, esses educadores, esses cientistas sociais que introduziram a noção científica, acadêmica da dignidade do homem, eles são fruto de uma atmosfera psíquica plantada, implantada em nosso mundo pela luz de Jesus. Foi ele também que introduziu a noção da compaixão pelo que sofre, pelos pequenos, pelos mais pequeninos. Essa noção, essa percepção que é pouco percebida nos textos antigos, ela se espalha de uma maneira tão suave e tão sorrateira e subrepetícia que outras religiões futuras, outras noções futuras, outras filosofias, outras sociologias incorporarão essas noções do cuidado com o que sofre, da noção de equidade, que é tratar diferentemente os diferentes. Então, uma sociedade que estabelece cotas raciais, uma sociedade que grita contra o genocídio da população negra, afirmando as vidas pretas importam, elas estão impregnadas
dessa visão cristã de que aos mais pequeninos, às minorias, e as pessoas que meio não conscientemente talvez digam e repitam, não, todas as vidas importam. Não há que se importar com quem não necessita de cuidado. Então as nossas vidas de quem tem pouca melanina não estão ameaçadas. Eu não estou ameaçado se eu saio de um shopping center e por acaso a moça esqueceu de tirar aquele dispositivo que apita, e apita, não. Ninguém vai me... Eles podem me falar, senhor, por favor, o senhor queira retornar? O senhor pode mostrar suas notas fiscais? Já aconteceu comigo. Aconteceu com um físico americano, acho que o nome dele é Tyson, não Mike Tyson, é um físico, Tyson, negro, astrofísico, uma pessoa de uma inteligência absurda. Ele disse que ele e um branco estavam saindo de uma loja na cidade de Nova York. E os dois saíram e ouviram um serviço. Pip, 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 pip. O branco foi embora e os guardas, senhor, não bateram, não pisaram no pescoço dele até ele desencarnar, não. Mas, por favor, queremos olhar suas sacolas, ver se por acaso houve algum equívoco e tal. Revistaram. Suas notas fiscais estão aqui. Tudo certo, tá? Tudo bem, pode ir. Aí ele falou, o branco foi embora. O ladrão foi embora. Então vidas pretas importam sim, porque as nossas não estão sendo ameaçadas, a deles está. Está ameaçada. Eu tenho amiga de infância, que casou com alguém de tez negra e que seus filhos são negros. Embranquecidos, é claro, pelo branqueamento que o estupro das escravas provocou na raça negra. E ela muitas vezes chora falando comigo, Flávio, quando eles estão na rua, eu oro para que eles não sejam abordados e até assassinados pela polícia. Então os pobres, os pequeninos, as minorias, é essa noção que hoje parece que está sendo esquecida, parece que as pessoas perderam a percepção, perderam o contato, a conexão com essa atmosfera, com essa noosfera cristã implantada por Jesus nesse mundo. Muitas pessoas perderam essa conexão. Outro conceito moderno de valorização da mulher é que ela não pode ser menosprezada e não pode ser tratada como objeto. E Jesus, ao sentar para conversar com a samaritana, ao entrar como, digamos, uma testemunha de um julgamento, ele interrompe o julgamento. E bem já disse o nosso amigo lá do Recife, o Vasconcelos, não sei se alguém escreve o nome dele aqui, ele
disse: não se pode falar mulher adúltera, mulher acusada de adultério. Acusada, houve uma acusação. Por que não se pode dizer mulher adúltera? Porque não houve julgamento. O julgamento não foi finalizado. A testemunha chamada a opinar, Jesus Cristo, ele levantou uma questão que desmantelou toda aquela horda de pessoas, de tecnocratas duros de coração, hipócritas, porque muitas vezes eram eles aqueles chamados, aqueles jurados, os mais velhos, os jurados que iam julgar a favor da possível lapidação da mulher. Eles largaram os monolitos que estavam em suas mãos. E foram. E é a única vez que sabe que Jesus escreveu. Alguma coisa ele escreveu. Dia virá que nós saberemos o que Jesus escreveu nesse dia. E a valorização das minorias, que pode ser vista com o atendimento dele, do endemoniado de Gadareno, que era uma pessoa desprezada pela sociedade. Inclusive as minorias, os homossexuais, porque ele disse na sua pregação aos fariseus, ele disse assim: existem eunucos que assim se tornaram desde o ventre de sua mãe. Então existem pessoas que não se apresentam psicologicamente na mesma forma que a sua anatomia sexual desde o ventre da mãe. E existem eunucos que assim foram feitos pelos homens. Crianças que são violentadas, homens que sodomizam meninos. E existem eunucos que assim mesmo se fizeram por causa do amor ao reino dos céus. São espíritos que eles optam viver na assexualidade, porque eles vão direcionar aquelas energias para outros chakras que vão conectar com elementos mais nobres da sua evolução e da evolução do planeta. E aqui não estamos para julgar ninguém. Jesus foi o bastante revolucionário para tirar de nós todos os conceitos. Porque se nós formos lá nas epístolas de Paulo, mas ele disse isso. As interpretações humanas de Paulo, mas está na Bíblia, é sagrado. Mas aqui também está. Aqui também está. Então todos nós somos suscetíveis de apreendermos uma verdade eterna e transcrevermos dentro da nossa logística, dentro da nossa chamada episteme, nossa forma de pensar. Então essa valorização das minorias nos foi trazida, as ideias desses que defendem
as minorias étnicas, as minorias sexuais. As minorias raciais, culturais. Isso foi uma ideia aspergida como semente pelo nosso mundo. E aqueles que se aproximam de Deus pelo coração, naturalmente perdem aquele verniz social hipócrita, fingido, de intolerância, de puritanismo, de pessoas que não sabem entabular uma conversa sem se enobrecer, sem utilizar argumentos narcisísticos. Não, mas eu sou cristão. Ora, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia. Então é um processo que tem que se repetir todos os dias. É só por hoje, como dizem os alcoólicos anônimos. É só por hoje. Então tome a cada dia a minha cruz e siga-me. E todos nós sabemos esse seguir para onde que é, para onde ele estava indo. E o que aconteceu com ele após carregar a sua cruz e chegar ao seu destino. Todos sabemos. E isso aí também faz parte do seguir. Seguir para quê? Para ter o mesmo fim que ele teve. E que os mártires tiveram. Os mártires foram as primeiras testemunhas de Jesus. Testemunharam até o último sacrifício. E diz também o Tom Holland que esse foi o maior êxito do cristianismo. Foi ele entrar de modo sorrateiro no pensamento da humanidade. Ele não precisa se autovalorizar. Não, porque foi o cristianismo que mudou isso. Ao contrário, o cristianismo, ele foi tão humilde, ele adentrou na humanidade de uma forma tão humilde que ele permite que hoje sociólogos, antropólogos atribuam ao cristianismo o erro dos cristãos. Quem escravizou? Quem produziu a escravidão no século XVI com as viagens marítimas, com as grandes descobertas dos novos continentes? Quem escravizou? Os cristãos. E os cristãos macularam a ideia cristã, porque eles inclusive encontraram justificativa usando de um filho de Noé que foi para a África dizer que os negros tinham que ser escravizados. Então, essa malícia, essa crueldade, essa infâmia, esse sacrilégio, ele é dito e repetido. Tem um pastor que diz isso. Que fariseu, que saduceu, que se apresenta cada vez mais elegante, cada vez mais se embonecando para abrir a boca, falar essas absurdidades, negando que todos somos irmãos perante a Deus. Ele vai ter que resgatar isso. A reparação vai ser necessária, a expiação e a reparação. Existe agora uma corrente
dentro do Espiritismo que quer tirar a expiação, o conceito de expiação. Então a Terra não vai ser mais planeta de prova e expiação, porque esses espíritos querem tirar a expiação do conceito. Ah, Senhor! Rapaz falava uma frase assim: Mon Dieu de la France, donne-moi la patience. Meu Deus da França, dá-me paciência. Rapaz repetia muito isso em francês. A gente tem que ter paciência com essas pessoas, porque até eles são dignos da nossa compaixão. Porque são pessoas perversas, são pessoas com empatia zero. São pessoas duras de coração. E elas estão plantando um futuro sombrio para elas, porque elas vão ter que revolucionar isso dentro delas, e vai ser o arado, quando passa no coração para a semente penetrar, ele dói. Ele dói. O arado passa na alma. A alma precisa criar sulcos, leiras abertas na terra de nosso coração, para que as sementes penetrem, germinem, e aí sim vem a fase da reparação. Depois que a semente germinou e ela vai dar fruto. O fruto, nós devemos reparar o que nós fizemos. Foi o que Zaqueu, que também era uma minoria, porque ele era do grupo chamado os corruptos. Zaqueu era um corrupto. Ele fazia aquela armação para ficar uma parte do imposto para ele, para dar certo. Ele cobrava mais para poder ter a parte dele. Tinha lá o mensalão dele. Era um corrupto. Então ele reparou isso, e não reparou apenas aos que deviam, não. Ele reparou historicamente, porque nas vidas subsequentes dele, ele continuou tentando reparar aquela perversidade do tempo dele de fiscal do imposto de renda dos judeus, né? De auditor. Ele era um auditor, ele chefiava. E diz também Tom Holland que como explicar essa concepção de que o cristianismo está impregnado, está imantado em toda a psicosfera do planeta. Ele diz: se a sociedade humana fosse um aquário, os seres vivos, os seres humanos, seriam os peixes. Mas o cristianismo seria a água. E isso nos faz lembrar a assertiva de Paulo: nele existimos e nos movemos. Olha como as coisas se coadunam. E como nós iniciamos falando das crianças, eu queria lembrar aqui, deixa eu ver se eu acho, um pensamento de um pensador agnóstico, que foi Nietzsche. Nietzsche, um pensador, filósofo, como filósofo foi psicólogo também, porque a psicologia é uma área da filosofia, é uma ciência humana, né? Nós temos que encarar isso. A psicologia, o estudo da ânima, da alma, da nossa parte, vamos dizer, mental, emocional, faz parte da filosofia. Aí nos compêndios acadêmicos relatam isso. E Nietzsche, analisando o que ele chamou de metamorfoses humanas, ele faz uma comparação muito interessante.
que ele diz que o homem nasce ao abrir os olhos e começar a viver nos seus primeiros 12, 14 anos, ele diz que ele se metamorfoseia, ele se transforma como um burro. Com todo respeito, ele estabelece o critério do porquê essa fase é a fase do burro. Porque é alguém que vai desenvolvendo sua força, sua capacidade executiva, sem crítica. Então a mãe veste a roupinha da criança, ela pode, ai mamãe, essa roupa está incomodando, mas não, você vai vestir essa roupa. Para onde você vai não pode ser a outra que você quer, tem que ser essa. A criança fica. O pai toma a mão do filho para atravessar a rua, o filho não pergunta, rapaz, você está indo para onde? Você sabe onde você está indo? Nós vamos tomar esse ônibus. Você sabe? Tem certeza? Os filhos não perguntam isso. É o entrega. Então, essa ausência de crítica, o filho delega ao pai, à mãe, a vontade deles decidirem. A escola exerce também esse fator, porque a escola ela precisa internalizar na criança valores culturais, valores filosóficos. Não pode ser a escola só das letras e dos números, não. Essa escola das letras e dos números, ela abre, é claro que vai abrir o conhecimento, mas tem que abrir também a capacidade de crítica. Então, assim, os professores, as professoras, quando analisam a interpretação de textos, eles têm que ter muito cuidado para não colocar o errado, mas tentar... Por que você acha que fulano não teve coragem? Você disse que ele foi sem coragem. Por quê? A criança vai expressar. Não está errado, é apenas uma percepção dela. Eu tive um professor muito saudoso, Joel Melo. Joel Melo, professor de literatura no Liceu de Humanidades de Campos. Ele tinha uma paciência na criação dos textos, na interpretação dos textos que ele trazia. Ele, como um intelectual como poucos da nossa cidade de Campos teve, ele trazia textos para que nós interpretássemos. Textos da literatura brasileira. Ele gostava da literatura brasileira. Trazia também texto da literatura universal, até Richard Bach, ele usou textos de Richard Bach conosco. Mas ele gostava da literatura brasileira. Então nós tínhamos que... E as pessoas escreviam tantas coisas, sim, corriqueiras. Ele lia com aquela atenção, corrigia, discutia, mas por que você pensa isso? Então a aula dele era uma aula muito agradável para todos os alunos. Eu guardo uma boa memória do professor Joel Melo. Então é o adolescente que ele começa a perceber a sua força. Então ele faz como o leão, ele ruge. Ele mostra as garras e ruge. E as mães ficam preocupadas. Nosso filho mudou, não é mais o mesmo. Porque agora ele descobriu que ele tem forças e ele pode usar a sua ira para demarcar o seu território e proteger o seu território com unhas e dentes. Mas esse leão também se metamorfoseia. E depois que o ser humano abandona essa instrumentação rude, grosseira da violência, da agressividade,
da demarcação do meu território, do meu, é meu, esse chakra e plexo solar, é meu, é meu, é meu. As pessoas fazem assim, as pessoas sentem que é aqui, é meu. Pois eu tenho o rei na barriga. Quando supera e os valores vão chegando ao coração, a terceira metamorfose é a da criança, que é simples, mas que é sábia. Não guarda rancores. Tem livre-arbítrio verdadeiro, porque ela projeta o futuro com esperança. E aí hoje as pessoas estão falando no esperançar. Esperançar não é só ter esperança, não. É transmitir esperança. Então nós temos uma pessoa que está doente com câncer, com Covid, seja o que for. Nós temos que transmitir esperança. Você está sendo cuidado. Faça as prescrições. Cumpra tudo que foi prescrito. Aceite o que a ciência está te proporcionando. Não entre em conversa de fulano que descobriu, que falou, que vizinho disse, que a tia falou, que... Não é não. Tem que ser a prescrição da ciência. É o que Allan Kardec nos ensinou, ficar com a ciência. Então, diz Nietzsche, esse filósofo, né, que nascemos mais ou menos burros, pois carregamos desde a infância os valores de um mundo que já achamos pronto. Quando o poder toma conta, o leão começa a rugir. Então o leão é a metamorfose do burro. Ele aprende a dizer não. Ninguém sobe no dorso de um leão. Num burro todo mundo sobe. Bota as cargas no dorso do burro. Ninguém bota um leão para carregar carga. O leão é ferozmente crítico e cético. O leão não aceita nada. Imaginando ser potente, então ele nega, ele é negacionista. O leão pode mais do que o burro, porém é incapaz de criar, pois para criar é preciso crer. Olha que beleza. Para criar é preciso crer. Do leão pode surgir uma nova metamorfose, a criança, aquela que redescobre a força do sim, pois o sim da criança não é o sim alienado. O sim é o sim que sobreviveu ao não do leão. Incorporou como crítica, porém vai além da crítica. Ele se torna uma afirmação de uma potência criativa. A criança não carrega cargas, não ruge, não ameaça, não ataca, não demarca seus territórios. Ela libertou-se de todo peso, corre, dança, canta, como diz os versos acho que Gonçalves Dias, né? E anela uma força mais poderosa que a dos dentes e das garras. O burro é refém dos valores do presente, que o esmaga e aliena. O leão nasce quando o presente virou passado, e o leão não quer mais que o passado se repita. Mas a criança é ao mesmo tempo a metamorfose no presente da libertação do passado em razão de uma crença ativa no futuro, uma linha de fuga como criação de novas possibilidades para a vida, apesar das forças obscurantistas que ameaçam retê-la. Existem as pessoas que dizem com os apóstolos: vão embora, vão embora, vão embora. E Jesus diz: não,
O reino dos céus é daqueles que já conseguiram se metamorfosear, já passaram da fase da ausência de crítica, da fase da raiva, e agora estão na fase da esperança, da criação. Não se trata de otimismo, mas de uma esperança permanente, uma perseverança. Então isso aí foi um autor que faz o estudo, a análise de Nietzsche, né? Um grande filósofo alemão, né? Agnóstico, mas que, como detentor de muita sabedoria, ele pôde nos franquear essas observações que são todas importantes para o nosso entendimento, né? E nós iríamos fazer outros comentários, mas não cabem mais aqui. Eu gostaria de convidar a todos, eu vou colocar um link aqui nos comentários, logo que eu encerrar a transmissão do vídeo, de uma sala de conversação edificante. Ela é o lado de fora da Escola Jesus Cristo física, onde as pessoas saem do templo, encontram-se umas com as outras e conversam. Olha, você escutou o que o palestrante disse? E o que você achou disso? Você escutou isso? Você entendeu? Olha, eu nunca havia pensado nisso. Então, essa conversa vai ser feita através de um aplicativo Zoom. Aí me perguntaram, mas por que não o Google Meet, que é mais popular? Porque eu já deixei programado. Então, quem puder baixar esse aplicativo Zoom gratuito, pode participar, o link vai estar aqui. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, elevamos a Ti nossos sentimentos e nossos pensamentos, unindo-nos de uma forma esperançosa e perseverante, porque Tu também nos disseste, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então queremos, Senhor, perseverar nesta busca não inconsciente, não raivosa, mas cheia de esperança e criatividade, perspectiva para um futuro renovador para a nossa humanidade, onde não haverá diferenças, onde não haverá intolerâncias, onde não haverá supressão e opressão de um ser humano sobre outro ser humano. Queremos, Senhor, agradecer e louvar Teu nome e pedir que, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso mestre e amigo, de nossos amigos e benfeitores espirituais, queremos dar por encerrada a nossa reunião desta manhã.